Olá, graça e paz. Estamos aqui para trazer uma reflexão para nós, intitulada Crer, com base no apóstolo São Mateus, no capítulo 27, a partir do verso 62, que nos diz assim: No dia seguinte, isto é, no sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que, enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. E este último engano será pior do que o primeiro. Leve um destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança como acharem melhor. E eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro, e além de deixarem um destacamento montando guarda, lacraram a pedra. Depois do sábado, tendo começado o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu do céu e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas, tremendo de medo, ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: Não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: Ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-la aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: Salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: Não tenham medo. Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram ao chefe dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. E quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano e deram aos soldados grande soma em dinheiro, dizendo-lhes: Vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim, os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E esta versão se divulgou entre os judeus até os dias de hoje. Durante sua vida, Jesus por diversas vezes, ele alertou os seus discípulos e os seus seguidores sobre tudo que iria acontecer com ele. Precisava morrer, mas ressuscitaria. Os discípulos não conseguiram compreender isso. Se tivéssemos no lugar deles, provavelmente ocorreria o mesmo conosco. Assim, não se lembraram das palavras do Senhor depois de ser morto na cruz. Mas algumas pessoas lembraram, e por isso os chefes dos sacerdotes demonstraram preocupação com a segurança do túmulo. Ainda assim, o que eles temiam aconteceu. Jesus ressuscitou. Nem um esquema de vigilância montado especialmente pôde impedir a ação sobrenatural de Deus. A leitura bíblica mostra a reação de vários grupos de pessoas a esse acontecimento. Os guardas primeiros desmaiaram de medo e depois foram correndo contar aos seus superiores
Afinal, não queriam ser executados por não cumprirem sua tarefa. Os líderes religiosos, ao verem a chegada dos guardas, talvez já tenham desconfiado de que algo havia dado errado. Não duvidaram da ressurreição de Jesus, mas também não queriam reconhecer a sua desgraça ou descrença. E por isso, esticaram a mentira, subornando os guardas. Já as mulheres deveriam ter experimentado uma confusão de sentimento, susto, confusão e, por fim, muita alegria. E tudo isso antes de ver Jesus pessoalmente. Depois de crer, ainda tiveram o privilégio de também vê-lo e adorá-lo. Para uns, o acontecimento da ressurreição de Jesus ficou apenas no nível da razão. Sabiam que era verdade, mas não queriam mudar suas vidas em virtude disso. O saber não se transformou em crer, em arrepender-se da incredulidade, em submeter-se a Deus. Para outros, era o que faltava para ligá-lo definitivamente ao Senhor. Com qual grupo dos personagens dessa história você vai se identificar? Você já sabe que Jesus nasceu, morreu e ressuscitou, mas isso ainda não faz nenhuma diferença na sua vida? Ou crer em Jesus já leva você a ter um relacionamento pessoal com Deus? Que o conhecimento a respeito da ressurreição de Jesus nos leve a crer nele de todo o coração. Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa, disse Paulo ao centurião. Amados, crer. Jesus veio a esta terra. Durante alguns anos andou com seus pais e aos 30 anos andou por essa terra fazendo o seu ministério, sarando, curando, libertando, transformando, mudando a vida de pessoas. Não é diferente conosco, né? Ele veio, cumpriu a sua missão, foi na cruz, morreu, foi para um túmulo que não era seu, mas ressuscitou. E isso é uma realidade, né? Isso é uma verdade. Muitos vão até Jerusalém e quando chegam no túmulo de Jesus, tem uma placa escrita assim: ele não está mais aqui, ele ressuscitou. E isso é uma verdade para todos. E ele diz que ele é o mesmo ontem, hoje o será para sempre, por toda a eternidade. Então creia que Jesus Cristo veio a esta terra com uma missão de resgatar-nos das trevas para a luz, de nos levar novamente ao caminho da verdade que nos conduz ao nosso Deus e Pai. O que Ele quer e deseja de nós é que nós possamos crer, abrir o nosso coração para viver uma nova vida que Ele tem para cada um de nós. E a pergunta que o autor fez durante essa reflexão é saber a que grupo você pertence. Aos que não creem, aos que até pensam que é uma realidade, mas mesmo assim ainda não aceitam. O nome de Jesus é um nome muito forte. Alguns lugares não pode ser pronunciado, outros não acreditam, outros acreditam que uma mente mirabolante anunciou a Bíblia e criou esta fantasia, mas Jesus é uma realidade, porque Ele se importa comigo e com você. Pense hoje, crer em Jesus Cristo, porque Ele tem total e plena confiança que Ele pode tudo em Deus. E Ele veio nesta terra para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Fica aí o nosso alerta, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Um forte abraço. Creia, porque Ele tem o melhor para nós. Um forte abraço.